Dando sequência, então, à nossa programação, eu convido agora ao palco o superintendente regional do CPRM, Serviço Geológico do Brasil, José Leonardo Andreotti, e o geólogo Michel Marques Godoy, que irão proferir a palestra Projetos de Insumos para a Construção Civil, CPRM, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar todas as autoridades já nominadas hoje pela manhã. E quero especialmente aqui, na pessoa do Pedro Reginato, parabenizar toda a comissão organizadora desse evento. É um sucesso, está sendo um sucesso, que está permitindo que toda a comunidade discuta seus assuntos comuns. E realmente está muito boa essa apresentação, esse evento de hoje, né? Eu quero fazer uma apresentação em duas partes, muito curta, que é um espaço pequeno que nós temos de 15 minutos, junto com o colega Michel Marques Godoy, que é geólogo aqui da CPRM de Porto Alegre. E eu não estou conseguindo ver a apresentação, mas... sim, está aí. Então, exatamente. A CPRM tem... Hoje eu vi de manhã na apresentação do Sérgio, DNPM, o gestor dos recursos minerais, né? E a CPRM é, digamos assim, o executor dos programas de geologia e recursos minerais do governo federal. Então, nós somos o braço executor, a gente faz os trabalhos de campo, seguindo aquelas políticas determinadas pela direção da empresa e sempre com a participação dos técnicos na formulação dessas plataformas. Nós aqui, eu vou falar genericamente sobre os programas globais da CPRM e o Michel vai detalhar aqui um dos programas que nós fizemos, que é sobre materiais de construção civil. Nós temos um programa nacional de materiais de construção civil, que já foram feitos com sucesso em Aracaju, Salvador e muitas outras capitais brasileiras, e nós, então, empreendemos esse trabalho aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, com 33 municípios, certo? E esse trabalho está praticamente concluído, ele deverá ser lançado para a comunidade antes, talvez, até do Congresso Brasileiro de Geologia, que vai ocorrer aqui em Porto Alegre em outubro, no dia 10 de outubro. E dentro desse programa nacional também, além desse produto concluído, nós temos um outro, que é da região metropolitana de Florianópolis, que também já está em fase de relatório final. Esse programa, então, segue aqueles objetivos comuns a todos que se apresentaram aqui hoje, que é de delimitar áreas potenciais, áreas existentes e procurar, digamos assim, incentivar, fomentar a atividade do nosso setor, que é o papel da CPRM. A CPRM é o braço do governo federal encarregado, digamos assim, de tentar fomentar a atividade do setor mineral naquilo que nos compete. Também na questão de rochas ornamentais, o colega Michel depois vai mostrar aqui, né, a CPRM, dentro do seu programa nacional, fez um atlas do Espírito Santo, que é o estado que tem maior potencialidade e maior trabalhos, né, realizados nessa área, e nós, aqui de Porto Alegre, colocamos para a direção da empresa a solicitação de que possamos fazer esse trabalho o mais breve possível também para o estado do Rio Grande do Sul. Existe uma primeira perspectiva favorável para que isso possa ser feito já no ano que vem. Essas coisas de serem feitas ou não, elas dependem muito, né, de recursos que a gente recebe. A gente sempre tem muitos projetos propostos e também depende muito de disponibilidade de equipe, né? Nós temos uma limitação também nesse sentido. E também os minerais para agronegócios, né? O Brasil é importador destes insumos, né, para a agricultura, e o Brasil, então, nós temos tentado desenvolver projetos na CPRM que visem a fornecer dados nesse sentido. E aí tem duas áreas, né? Concluímos o ano passado um projeto, incluindo todo o Rio Grande do Sul, de áreas potenciais para insumos, e temos um programa em aberto, em funcionamento permanente, que é um programa de rochagem, que é
a geração, né, de pó de rocha para que sejam gerados esses produtos. Esses programas também são parte da nossa carteira de programas permanentes e a gente, sempre que há recursos, sempre que há disponibilidade de equipe, a gente está tentando fazer projetos. Na área da rochagem, nós estamos executando trabalho aqui no Rio Grande do Sul, inclusive em parceria com a Embrapa, né, em que a gente delimita uma parte e a Embrapa se encarrega de fazer alguns testes, né. Aqui está um mapa mostrando as áreas, né, do Brasil, que a CPRM tem trabalhado nos agregados. E aí, então, no Rio Grande do Sul está marcada a área de Porto Alegre, e eu posso anunciar a vocês que o nosso plano é, se possível no ano que vem, iniciarmos um projeto semelhante a esse de Porto Alegre e também ao de Florianópolis, na região do Coreia do Sul, que seria as áreas onde estão o Superporto de Rio Grande, Pelotas e municípios vizinhos, né? Então, a CPRM tem esse programa de fazer o mesmo trabalho que fez aqui para Porto Alegre e para Florianópolis, fazer também para essa região. Temos outras regiões, né, outras regiões metropolitanas, digamos assim, na nossa cabeça, seriam Santa Maria, seriam Caxias do Sul, né, para citar as principais aqui no Rio Grande do Sul. Isso tudo demanda um certo tempo aí, e nós estamos maturando esses projetos e nos preparando para executá-los. Então, resumindo, está aí os materiais de construção da região metropolitana de Porto Alegre. Nós temos que citar aqui a nossa parceria que foi feita com a Metroplan, né, que é um órgão que nos forneceu dados socioambientais, também fotos aéreas, imagens e bases. A Metroplan participou desse trabalho, né? E da região metropolitana de Florianópolis está em fase de finalização. Agrominerais da Bacia do Paraná e também do Escudo do Rio Grande do Sul também estão em fase de finalização. A gente espera que nos primeiros meses, a gente coloca primeiro semestre aí de maneira muito conservadora, mas são nos primeiros meses de 2017, a gente espera estar entregando esses produtos para a comunidade. O que eu quero dizer a vocês é que a CPRM também tem participado ativamente. Hoje esteve aqui de manhã o secretário Lucas Redecker. Nós estamos participando ativamente, ele citou isso aqui, junto com o DNPM, de todos os 8 comitês que foram criados para os diferentes setores, né, minerais do Rio Grande do Sul. Energia, enfim, todos esses grupos, nós estamos participando junto com o DNPM. Temos tido uma participação conjunta muito boa, participamos de todas as reuniões desde a primeira e temos tido um trabalho de cooperação junto com a Secretaria, visando fornecer a ela dados, né, que estejam ao nosso alcance e que possam ajudar no planejamento do governo do Estado. Também, repito o que já foi dito aqui, o Sérgio falou isso também, para nós foi uma satisfação muito grande termos sido convidados. A gente, de um modo geral, não participava dessas atividades e agora fomos convidados pelo governo do Estado a fazer essa participação. Bom, a CPRM tem como principais objetivos, aí vocês estão vendo aí, desses informes, desses relatórios, o produto final que a gente gera quando faz esse trabalho, é atualizar informações, gerar mapas temáticos. Sempre que possível, a gente analisa o material em laboratórios contratados para caracterizar da melhor forma possível esses materiais e também, né, evidentemente, a gestão territorial e o dimensionamento desses depósitos. Nós queremos, apenas para mostrar para vocês, né, que tipo de trabalho esse que a gente faz, a gente fez um pequeno resumo aqui, devido ao tempo que nos foi dado, apresentando justamente da região metropolitana de Porto Alegre. E aí, então, acho que o mais conveniente é que o nosso colega, que foi o responsável pela equipe técnica, e o Michel Godoy, ele faça essa apresentação para nós. Por favor, Michel. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a umas pessoas que ajudaram a gente durante esse trabalho aqui na região metropolitana de Porto Alegre. O Ivan Zanetti, que nos recebeu na primeira etapa de campo. O pessoal da Esmarja,
que nos proporcionou uma saída de campo embarcada no trecho do rio Jacuí, onde é minerada areia. Esse pessoal foi muito solícito em nos receber e dar informações. Bom, no início da minha apresentação, eu também quero fazer uma observação aqui. É muito legal ver a quantidade de estudantes e recém-formados que estão aqui na plateia. Pessoas que estão participando agora de trabalhos de gestão de geologia em prefeituras, que é importantíssimo, já foi colocado aqui pela Sandra, né? Que tudo começa no município. O município que tem que se apropriar das riquezas, dos recursos minerais da sua região e fazer a melhor gestão desses recursos. Então é muito importante esses geólogos participarem desse trabalho. Foi feita uma provocação hoje pelo nosso colega André no início dos trabalhos de manhã, né, perguntando como é que está a questão, como é que as prefeituras estão trabalhando a questão da geologia, do trabalho do geólogo, do engenheiro de minas, do biólogo nas prefeituras. Então eu queria fazer essa observação. Vejo aqui colegas geólogos hoje que foram estagiários da CPRM trabalhando em prefeituras. Então tá, 5 minutos então, rapidamente. Esse trabalho, como levantou o Andreotti aqui, foi feito um trabalho de cooperação com a própria Metroplan, que é um órgão muito importante na região de Porto Alegre, que faz trabalho de gestão territorial. Eu queria mostrar para vocês o crescimento percentual do PIB, os municípios que tiveram grande crescimento nos últimos anos aqui, de 2000 a 2010. Então aqui a região de... Aqui toda a região... Está difícil de ler. Taquara, aqui, Butiá, Guaíba, enfim, municípios que tiveram crescimento expressivo do PIB. Aqui o aumento percentual da população, também alguns municípios, a região é meio parecida. Então esse trabalho que foi feito, o levantamento, né, o estudo socioeconômico está no nosso informe. Esse informe, como disse o Andreotti, vai ser lançado provavelmente no Congresso, então a gente fez de tudo para tentar disponibilizar hoje para vocês, mas não foi possível. Mas essas informações, com certeza, agora em outubro, vocês vão estar com eles em mãos. Esse aqui é um produto importantíssimo do Informe de Recursos Minerais para a Construção Civil, que é um informe de potencial mineral. Então aqui a gente faz um zoneamento das áreas propícias para areia, para brita, e faz toda uma localização das jazidas que estão em atividade, das áreas de ocorrência. Então, isso aqui é um material importantíssimo para o empreendedor, né, usar de guia para novos projetos. Aqui, então, falando rapidamente então, da qualidade dos insumos da região metropolitana de Porto Alegre. Então, todo mundo conhece aqui, está o pessoal da Smart, aqui é o grande potencial do Rio Jacuí, uma jazida espetacular que temos aqui perto da região metropolitana. As áreas que estão com concessão, né, de pesquisa, a área de proteção ambiental. Falando, então, essencialmente então, da qualidade do material, então 91% de quartzo, moderadamente selecionado, reservas para mais de 15, 20 anos. Uma área, durante a execução desse projeto, uma região que estava sendo intensamente minerada, e atualmente até conversei com uma colega que trabalha na prefeitura de Viamão, que eram as extrações na região de Águas Claras. Atualmente, essas extrações estão paralisadas, esperando o zoneamento ambiental. Mas, na época, essa área era minerada. E a qualidade é excepcional dessas areias. 97% de quartzo, quase padrão industrial, muito bem selecionada, reservas promissoras, mas a questão da restrição ambiental, por isso a necessidade desse zoneamento ambiental. O potencial do Lago Guaíba, que os empreendedores aqui, o pessoal do setor de areias, está esperando ansiosamente a questão do zoneamento ambiental. Então, também está o pessoal da FEPAM aqui, que deve estar trabalhando muito nesse zoneamento. Questão das argilas, a gente fez um trabalho muito importante, porque muitas argilas que são utilizadas para fazer tijolos, telhas e tijolos, cerâmica, esse material de construção, também pode ser utilizado. Também pode ser usado
para fins mais nobres. No caso de Alvorada, a gente estudou uma região lá, que é uma pequena extração de argila, mas que tem uma qualidade muito boa, com mais de 60% de caulinita. A gente fez os testes, deu uma cor branca. O recurso é pouco estudado, é uma lavra de pequeno porte. E em Arroio dos Ratos já é uma outra realidade, porque é uma área de mineração de carvão e tem um potencial muito grande nessa área aqui, em função da associação da argila com o carvão. Aqui a questão da brita, então, na região metropolitana, intensamente explorada na região metropolitana, região de Eldorado. Em Porto Alegre existe uma grande pedreira na região ali do bairro Glória. Região aqui perto de Novo Hamburgo, Ivoti. Uma questão que foi colocada hoje pela apresentação até da Anipac, que é a questão dos álcools agregados. A gente pede para os empreendedores prestarem muita atenção nesses resultados que a gente encontrou para a região metropolitana, que os resultados para álcools agregados é superior ao permitido. A gente sabe que isso já é conhecido na literatura, que existe maneiras de remediar esse tipo de material, mas esse é um resultado importante que a gente encontrou na região metropolitana. Outros insumos importantes são as pedras de talha, arenito e basalto. Essas aqui são pedreiras aqui na região de Taquara, Igrejinha. São muitas pedreiras. Tem até pedreiras de dimensão de fundo de quintal, assim, pequenas extrações mesmo. Aqui também, basalto. E aqui, rapidamente, então, vamos levantar até a nossa colega Magna Bergman, que é a nossa referência na Sureg PA, sobre rochagem, que é uma alternativa. A gente pede para vocês prestarem muita atenção nessa possibilidade de uso para, por exemplo, rejeitos de mineração, de insumos para construção civil, que é o aproveitamento da rocha para fins, né, agronômicos. Então, aqui a gente fez um estudo, a Magda nos ajudou na região aqui de Novo Hamburgo, são basaltos com essas mineralizações aqui de zeolito. Aqui uma zeolita mais maciça, a crosta. Então, esse é uma grande possibilidade de uso e até para aproveitar, tudo bem, esses rejeitos. Então, finalizando, então, o próximo projeto, o Andreotti já antecipou para vocês, é a região do Conselho Regional de Desenvolvimento Sul, o CORED Sul, que reúne todos esses municípios da região sul do estado aqui, com um polo, né, urbano relacionado a Pelotas e Rio Grande. O que vai ser o foco do estudo? Principalmente, claro, o estudo de insumos tradicionais. Está aqui o professor Adelir, a gente fez uma reunião até na CPRM sobre a questão do desempenho dos materiais. E esse é um trabalho que a gente quer fazer para adicionar mais valor ao informe, fazer um estudo do desempenho dos materiais de insumo para a construção civil. A rochagem e o estudo das rochas ornamentais, que estão um pouco adormecido ali na região sul, a gente quer retomar. Bom, se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem mais informações, vocês podem acessar o portal da CPRM. Lá existe um link estante virtual. Todo esse material vocês podem baixar o PDF. E fazendo já a divulgação, né, Magda, do terceiro Congresso Brasileiro de Rochagem, que vai acontecer em Pelotas, agora de 8 a 11 de novembro. Se vocês quiserem informações, participar, saber de como é que é feito esse aproveitamento, é só acessar. Muito obrigado.